Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos de volta ao DR Comando Meguins. É sempre um prazer ter a sua companhia. Hoje, novamente, venho pedindo desculpa pela rouquidão, continuo rouca. Garganta não tá legal. E aí, provavelmente vocês vão perceber, mas estou aqui gravando para tentar ajudar você na sua viagem para Gramado. Bem, o vídeo de hoje eu vou falar para você 7 perrengues que eu passei nas minhas viagens para Gramado. E não só nas primeiras não, um deles eu passei na última, que já foi, sei lá, a 10ª tanta. São perrengues que eu passei e que eu vou mostrar para você tentar evitar, já ir preparado e não passar pelos mesmos que eu. Então fica aí que eu já te mostro o que você pode evitar e não passar. Não vai acontecer com você. Seja bem-vindo de volta. Bem, esses perrengues eu percebi que algumas pessoas além de mim também já passaram, vi em outros vídeos, amigos meus também já comentaram. E pode acontecer em qualquer viagem, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, mas eventualmente esses 7 específicos ocorreram em viagens minhas para Gramado. E aí eu pensei, bem, se aconteceu comigo, pode acontecer com outras pessoas, então vamos lá, fazer um vídeo para tentar evitar isso com vocês que seguem a gente. Antes de mais nada, você que quer um roteirinho, saber mais ou menos por onde ir em Gramado, onde comprar passeios mais baratos, passeios de graça, quais os restaurantes para comer mais barato, enfim, um roteirinho completo para te ajudar. É só você mandar um e-mail para o drcomanumeguins@gmail.com que a gente te envia assim que possível de graça, só para te agradecer e te ajudar na sua viagem. Então, se você precisar de um roteirinho para Gramado, envia lá para o nosso e-mail que a gente te responde. Outra coisa legal é que se você quiser programar a sua viagem, comprar passeios, comidas ou até mesmo local para se hospedar previamente para ir se organizando, com até 70% de desconto, vá lá no site Laçador de Ofertas, que é maravilhoso, eu já falei dele aqui em outros vídeos. E para além disso, a gente tem um cupom aqui para te ajudar ainda mais, é o Valeu Manu. No final da sua compra, você coloca o cupom de desconto e leva 5% de cashback. Não vai que você gastou no total de tudo, ou você precisava comprar R$1.000. Você recebe de volta R$50 de cashback. R$50. Você recebe de volta R$50 de cashback para gastar como você quiser. Então, para quem não ia ganhar nada, para quem ia comprar tudo lá muito mais caro, você se organiza, compra com desconto e ainda ganha cashback. Tá valendo super, gente. Laçador de oferta é maravilhoso e eu sou fã, viajo com laçador de oferta sempre, então indico de coração. Voltando aos perrengues. O primeiro perrengue dessa lista foi o que eu passei na minha primeira viagem. Gente, pisei em Gramado. O que acontece? Minha cidade de origem é Belém do Pará, no norte do país, né? Que tem uma amostra grátis do inferno, um sol próprio. Hoje eu moro em Curitiba, sou mais acostumada com o frio. Mas quando eu morava em Belém, eu estava acostumada com temperaturas acima de 33, 34 graus. Quando não fazia sol, fazia muito sol. Aí eu fui pra Gramado com um casaquinho que eu tinha, né, com roupinha de lã e essas coisas e outras roupas que eu já tinha. Mal comprei alguma coisa pra levar. Como era setembro, eu tinha certeza que ia dar certo. Ocorre que eu pisei em Gramado, tava dando eventualmente, porque não é comum pra essa época, 5 graus. 5 graus pra quem veio do norte do país, gente. É gelo, é morrer de frio, não é congelado. Então, chegando lá, eu inevitavelmente tive que comprar um casaco, porque eu não tinha. Eu ia ter que me manter com algum casaco lá, tive que comprar. E saiu muito mais caro do que se eu tivesse comprado previamente, se eu tivesse levado de casa. Então, não seja pego de surpresa com temperaturas, se planeje. A gente tem vídeo aqui falando de mês a mês, inclusive já pensando nas eventualidades, a gente já sugere para você o que pode levar, o que não deve levar, o que tem que levar. Então, se programe para não passar esse perrengue na sua viagem para Gramado.
Outro perrengue que eu passei também nessa primeira viagem, mas também foi a única vez. A partir daí eu falei, não, vou me planejar. Me planejei tanto que hoje eu estou aqui dando essas dicas para vocês. Foi gastar mais do que eu tinha pensado que ia gastar. Então a gente foi, estudantes universitários que já tem pouca renda, imaginando que ia dar o suficiente, né? Íamos passar 7 dias e tudo mais. No terceiro dia, tudo que a gente tinha já tinha ido. Por falta de planejamento, por não saber o custo exato de Gramado, porque eu tive que comprar aquele casaco que eu falei anteriormente que eu não estava esperando. Então, toda a renda que a gente tinha levado para 7 dias tinha acabado no terceiro dia. Então, basicamente, a nossa viagem acabou no terceiro dia. A partir disso, a gente teve que buscar outras coisas. E aí, eu fui descobrindo lugares de graça de Gramado, os mais baratos, onde comer pagando pouco. Então, alguns perrengues até nos levam a lugares melhores no futuro. Mas não é bom passar, não é bom, gente. Então, se planeja, organize a sua viagem dia a dia, para que quando você chegue em Gramado, você só usufrua de uma viagem belíssima e confortável. E como eu disse, volto a lembrar, o Laçador de Oferta te ajuda, outros sites de compra coletiva te ajudam, o Prime Gourmet, naquele sistema de leve 2 pagando apenas 1, também te ajuda muito. Também tem desconto nele, gente. Você coloca desconto da Manu lá no final e leva R$10 de desconto ao adquirir o seu aplicativo. Então não tem mais desculpa para você ficar sem dinheiro em Gramado. Porque você já vai com tudo comprado praticamente, tudo planejado e agora as coisas funcionam bem. Esse terceiro perrengue aconteceu na mesma viagem que eu tive que comprar o casaco e que eu gastei tudo no terceiro dia. Que foi entrar em restaurantes hiper caros, porque eu não tinha ideia de qual era o preço deles. Então a gente decidia, não, vamos almoçar. A gente entrava no primeiro restaurante que acabava chamando a gente, ou que, enfim, chamava a nossa atenção. Jantar, a mesma coisa. Então, eu lembro, inclusive, que a gente entrou no restaurante de comida japonesa, não foi em Gramado, foi em Canela, que cada um de nós gastou quase R$300. Gente, lembrem-se, éramos estudantes universitários, a gente foi com uma renda reduzida. Gastar R$300 numa janta foi uma facada no bolso. Então, entramos em restaurantes caros sem saber, a gente não conhecia os restaurantes. A gente, normalmente na época, né, faz mais de 10 anos, não tinha aquelas plaquinhas que hoje em dia alguns já colocam na frente, anunciando mais ou menos o preço do restaurante. Então, isso nos afundou. Então, preste muita atenção, já vá sabendo mais ou menos os restaurantes que tem próximo do seu hotel, ou aqueles que tem no centro da cidade, que normalmente são os que mais a gente come, né, que a gente tá lá pelo centro. Então, vá dar uma pesquisada, já compre com antecedência se puder. Eu bato muito nessa tecla da organização do planejamento. Você vai ter uma viagem incrível se fizer isso. Quarto perrengue que eu passei não foi na primeira nem na segunda, já foi numa viagem mais recente. De 5 anos atrás. Eu fiquei doente na viagem. Então, gente, organização. Hoje eu não viajo sem seguro viagem. Então, pesquise na internet um seguro rápido aí, faça seguro viagem, tem uns bem baratos, R$19, R$20 por pessoa, vale muito a pena. Gramado, ele é serra, região serrana, então não é muito difícil você sentir o ouvido, ou então quem tem labirintite ficar meio tonto. O estômago também dá uma embrulhada por causa da comida, a garganta doer por causa do clima. Então, gente, você pode ficar doente. Em Gramado tem muitas doenças que podem lhe acometer. Não é legal. Você ter um seguro, eventualmente, ele ajuda a você ir numa consulta. Tem postinho lá também que normalmente dá para consultar tranquilamente, mas vá se organizando. Leve uma caixinha de remédio. Ninguém dá escape de ficar doente. E é muito ruim. Então, já vou antecipando. Inclusive, estou um pouquinho agora. Que às vezes a gente está planejando uma viagem e não planeja ficar doente, obviamente, mas pode acontecer. Então, principalmente você que é marinheiro de primeira viagem, se organize, leve medicação, já vá segurado, principalmente se você for com criança ou com idosos, faça um seguro, vale muito a pena. Seguro, pra mim, é indispensável. O quinto perrengue que eu passei também não foi na primeira, nem na segunda, nem na terceira, foi numa viagem mais recente. Eu já era macaca velha de Gramado e mesmo assim perdi o voo. Por que eu perdi o voo?
Porque se você ainda não sabe, quando você desce em Porto Alegre, você tem que pegar uma condução, seja ela um carro, ou um carro alugado, um táxi, um transfer ou um ônibus para ir de Porto Alegre para Gramado, um trajeto que leva entre 2 horas e 40, dependendo do meio de transporte. Então tá, todo o seu planejamento de ida e de volta, na descida do voo e no seu voo de volta tem que ser baseado também nesse tempo de transfer. Você vai demorar 2 horas para chegar de Porto Alegre para Gramado e de Gramado para Porto Alegre, idem. O que ocorre é que a gente perdeu o ônibus que ia nos levar de Gramado para Porto Alegre. E o próximo não compensou a diferença que a gente precisava para chegar no aeroporto, pegar nosso voo. Então chegamos muito em cima da hora e perdemos o voo. Isso já nos levou um dinheiro a mais, um estresse, uma agonia, enfim, né, gente? Por exemplo, se eu perdesse um voo de Porto Alegre para Curitiba, facilmente eu conseguiria outro. Mas nesse caso era de Porto Alegre para Belém. Eu tive que esperar algumas horas a mais para ter outro voo de Porto Alegre para Belém. É um sofrimento desnecessário. Vamos planejar sempre a ida e a volta, considerando esse tempo de locomoção de Porto Alegre para Gramado. Falando Porto Alegre porque a maioria das pessoas desce em Porto Alegre, no aeroporto de Porto Alegre. Se você for descer em outro, ou em outro local, ou for de outro local, sempre considere o tempo de distância do local para Gramado. O sexto perrengue eu passei numa viagem mais recente. Eu fui com meu marido, aliás, foi na última viagem, com a minha mãe, com a minha sogra. Enfim, fomos em grupão. E acontece que a gente resolveu pegar uma estrada diferente. Gramado tem estradas diferentes, de Porto Alegre para Gramado. A gente resolveu pegar uma diferente. Era a primeira vez meu marido dirigindo. Então, meio que a gente, no meio da estrada, ficou sem GPS. E demorou, gente. Um trajeto que deveria ter sido de 2 horas, 2 horas e meia, levou pouquinho mais. E isso deixou todo mundo mais agoniado, com fome. As nossas mães, as duas, estavam no carro, começaram a se sentir um pouco mal, enfim, né, normal, a fome. Estávamos com um bebê que acabou vomitando. Enfim, imagina a agonia que foi e não deveria ter sido, porque a gente pegou uma estrada que não conhecia, ficou sem GPS, enfim, gente. Planeje, se você vai alugar um carro, se você vai de carro, planeje a estrada que você vai pegar, veja mais ou menos o tempo de rota, vá com um GPS que não necessite de internet, e assim você não vai ser deixado na mão e vai chegar em Gramado com tranquilidade. E o sétimo perrengue é não planejar uma viagem a gosto de todos que vão com você. Como assim? Você vai com criança? Você tem que planejar uma viagem que seja boa também para as crianças. Você vai com idosos? Também para os idosos. Enfim, gente, uma viagem para um casal, uma viagem para uma pessoa só, para um grupo de jovens, não é a mesma quando você vai com crianças ou com idosos. Então, tem horários, tem locais, tem barulhos. Então, você planejar algo que eventualmente você vai levar uma criança de colo, a criança vai gritar, a criança vai se estressar, ou vai dormir, enfim, não é legal. Então já vá pensando na sua viagem, com as pessoas que vão com você, para agradar todo mundo, para ser uma viagem confortável e fofa para todos e Gramado ficar naquela lembrança de viagem linda. Então, gente, eu compartilhei um pouco dos meus perrengues, espero não passar mais por eles. Perrengues novos, né? E que você também, depois de ter visto esse vídeo, não passe por esses perrengues. E se te ajudou, se eu te ajudei de alguma forma, dá um play na nossa playlist de Gramado. Curte esse vídeo, fica aqui com a gente no canal. Um grande abraço e tchau, tchau!